eu resolvi fazer um vídeo explicando a AP. E essa vai ser a atividade de vocês dessa semana, tá? A gente vai fazer a AP pra gente encerrar aí vários conteúdos que ela aborda, né? E também que os vídeos do Centro de Mídia está abordando, pra gente entrar em novos contextos, tudo bem? Então, eu fiz uma planilha aqui, uma apresentação no PowerPoint. E aí eu vou explicar para vocês cada questão, tá bom? Então, a questão 1. Questão 1 tá assim: dos números apresentados a seguir, qual deles é irracional? Aí o A, 0,3333 e aí infinitos 3. B, 2,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e são infinitos números, tá? 3,5, que é o item C, ou D, 1 sobre 7, ou 1 sétimo. Gente, a habilidade que ele está avaliando aqui é para ver se vocês conseguem reconhecer que o número irracional é um número real, com uma representação decimal, é infinita e não periódica, ó. Infinita e não periódica. A própria habilidade já tá meio que respondendo aí qual que é o item, tá bom? Eu vou dar um exemplo aqui de uma questão que eu peguei do ano passado, ó. Exemplo. Questão 1. Observe os números apresentados nos itens a seguir. O item 1 é 1 sobre raiz de 5, lembrando que raiz de 5 é uma raiz não exata, é um número irracional, tá bom? 2, 4,12 é infinito, os números 12 vai ser. 3, π dividido por 2, lembrando que o π é um número irracional, vocês já viram no vídeo, né, do Centro de Mídias. 5, 0,11, 22, 33, 44, e aí são infinitos, né? Uma sequência de números repetidos e sequenciais. E 5, 17 oitavos. Os números irracionais estão apresentados nos seguintes itens. Aí a gente vai analisar item por item. Gente, o item 1, ele é irracional justamente pela raiz de 5, tá? Então, a raiz de 5, 1 dividido por raiz de 5, qualquer número que eu vou dividir por um irracional vai ser um irracional. Então, é um irracional. O 2, ele não é irracional, tá bom? Ele é um número racional, uma dízima periódica, certo? O 3, o número π irracional. E o número π dividido por 2 vai ser um novo número irracional também. Então, por enquanto, 1 e 3. Vamos ver qual que é a alternativa que tem. E o 5 e o 4, né, gente? Ó, ele é irracional, porque essa não é um período, esse decimal, né? Por que que o número 2 não é irracional e o número 5 não é? Porque o 2 é uma dízima periódica, a gente sabe que o período vai se repetir até o fim. E o 5, gente, 17 oitavos vai dar um número decimal, é finito até. Se eu não me engano, ó, 17 dividido por 8 vai dar 2,125, eu acho. E é um número decimal infinito, então ele não é irracional. Então, a alternativa certa aqui seria a alternativa D. Ó, tá até aqui, ó. Tá bom? Vamos lá. Opa! Questão 2. A questão 2, ela também avalia justamente a mesma coisa que a questão 1, que é para ver se vocês conseguem identificar que o número irracional é um número cuja sequência é um número decimal, cuja sequência decimal é infinita e não periódica, tá bom? Aqui, ó, observe a tabela a seguir. Coluna 1. Na coluna 1 eu tenho 139, eu tenho 0 e eu tenho menos π, tá? Coluna 2, 65,31, 31, 31 e assim vai, são infinitos. Menos 1,21, 21, 21 são infinitos também. E o número decimal 5,003. Coluna 3, π sobre 2, menos 78,12598, e assim são infinitos números.
o 16,34985 infinitos números aqui por conta da reticências. Coluna 4. 1,020304 e assim vai, menos 92 e o 8,08008 e assim vai. São infinitos, uma sequência infinita. Indica a coluna que apresenta apenas números racionais, tá bom? Gente, os números racionais são todos os números que podem ser representados por uma divisão. Pode ser um decimal, uma fração ou um número que não seja fracionário, tá bom? Desde que não tenha nenhum número irracional nessa fração. Aí essa é a dica que eu estou dando, tá? Qual dessas colunas não tem racional? É só você tirar os que não são, os que... se uma coluna tiver um número irracional, já não é a alternativa correta, tá bom? Alguns comentários da questão 2. Definição. Em matemática, um número racional é todo aquele que pode ser representado por uma fração, tá? Desde que essa fração não tenha um número irracional, tá bom, gente? E exemplo, 1 meio, 0,3333, 2,4457, o menos 7 e o 5. Por que o menos 7 e o 5? Embora não seja fracionário, eu posso representar isso por uma fração. Manda aqui, agora eu vou explicar a questão 3, tá? Questão 3 tá assim. Observe os pontos A, B, C e D na reta numéricas, obtido pelas construções apresentadas. Então, aqui, ó, tá o ponto menos 1, o número menos 1 e menos 2. Aqui eu tenho o ponto B, aqui eu tenho o ponto A, aqui eu tenho o valor 1 e o valor 2, e eu tenho o ponto C e o ponto D, tá? O valor menos raiz de 3 está representado na reta numérica pelo ponto A, pelo ponto B, pelo ponto C ou pelo ponto D. Aí, gente, aqui eu coloquei algumas explicações, tá? O que tá avaliando aqui? Localizar números irracionais na reta numérica. E duas dicas. Aonde está localizado os negativos? Está localizado aqui ou aqui? E o menos raiz de 3, será que ele fica mais próximo do raiz quadrada de menos raiz quadrada de 4, que é menos 2, né? Ou menos raiz quadrada de 1, que é menos 1? Tá mais próximo do 2 ou do 1, gente? Do menos 2 ou do menos 1? Aí vocês vão pensar e vão responder a alternativa correta. Se é a questão A, B, C ou D, tá? E a questão 4, que é a mesma habilidade, que é para localizar números irracionais na reta numérica, nesse caso é o número π. Qual ponto melhor representa o número π na reta numérica? Gente, isso é fácil, né? Vocês já viram o número π. O número π, ele é um número irracional, mas tem o arredondamento dele. Esse arredondamento tá aqui, será que tá aqui mais próximo do menos 3? Ou é 1,5? Ou é 3 ou é depois do 3? A, B, C ou D? Aí a questão 4, gente, também é a mesma habilidade, que é localizar números irracionais na reta numérica. O número π é um número irracional, sua aproximação é 3,14. Olha que dica maravilhosa, né? Vamos continuar aqui. Questão 5. Observe as figuras abaixo que representam respectivamente uma casa e sua planta baixa com suas medidas. Aqui, gente, ó, a casa. Essa casa, ela tem 8,25 de lado e 4,5 metros de frente. E aqui eles colocaram na régua, olha só. Na régua, a planta, ela tem 33 centímetros de lado e aqui 16 centímetros de frente, né? Se os 33 centímetros de comprimento da planta equivalem a 8,25 metros de comprimento na casa, e os 18 centímetros, de largura equivale a 4,5 metros de largura da casa, qual a escala utilizada na planta? 1 por 25, 25 por 1, 4,5 por 8,25 ou 18 por 33? Bom,
A questão 5, ela está avaliando o quê? Se vocês têm capacidade de resolver problemas envolvendo o conceito de razão, como, por exemplo, velocidade, escala, densidade, etc. A escala é um conceito de razão, tá? Razão é quando eu divido dois números, que utiliza-se do seguinte método para calcular a escala: medida da planta e dividido pela medida real. Aqui, né? A apresentação. Então, se eu tenho que pegar e dividir a medida da planta, que é a menor, pela medida real, então vocês podem tirar aqui, ó, esse valor, que é a medida da planta, dividir pela medida real, só que vocês têm que colocar na mesma unidade de medida. Então, coloca tudo em centímetros. 8,25 metros em centímetros dá quanto? Você tem que multiplicar por 100, tá? Multiplicar por 100 é fácil, só andar com a vírgula, ó. Vai ficar 825 centímetros. Então, um exemplo, 33 dividido por 825 centímetros. Qual que é a alternativa aqui? Melhor satisfaz isso, né? Porque a gente vai simplificar essa fração. A questão 6. O esquema abaixo é um mapa de um tesouro escondido em uma ilha. O pirata que encontrou o mapa partirá de um ponto do continente, representado pelo desenho do navio, tá? Então, ele vai partir daqui. Nessa representação, a distância entre o ponto de partida e o de chegada é 12 centímetros. Então, daqui até aqui são 12 centímetros. A escala, gente, é 1 por 1000. Então, cada centímetro vale 1000 1 milhão no real, tá? Sabendo que a escala é de 1 por 1 milhão, qual é a distância que o pirata deve navegar para chegar à posição do tesouro? Então, cada centímetro daqui vale 1 milhão de centímetros, na verdade. Você vai fazer essa conversão em centímetros e depois transformar em quilômetro. Transformar em quilômetro, gente, vocês podem pesquisar até na internet. Transforma primeiro em metro, né? Que é você pegar o centímetro e dividir por 100. E o quilômetro é você pegar, né, o valor que tá e dividir em metros e dividir por 1000. Porque cada 1000 metros é 1 quilômetro, tá? Explicando a questão 6. Habilidade avaliada. Resolver problemas envolvendo o conceito de razão, como, por exemplo, velocidade, densidade, escala, etc. A escala é dada pela relação da medida do mapa com a medida real. Medidas estas dadas na mesma unidade, que nem eu falei para vocês. Então, vocês vão pegar essa medida do mapa, multiplicar pela medida real e vai transformar as unidades de medida, passando de centímetros para metros, de metros para quilômetro, tá? Questão 7. Em uma campanha de vacinação, os 450 fracos de vacinas permitiram vacinar 1.575 crianças. A Secretaria de Saúde do município informou que receberão mais 200 frascos, então 450 vacinou 1.575, 200 fracos vai vacinar uma quantidade aí de crianças. Neste caso, quantas crianças aproximadamente poderiam ser vacinadas com este novo lote? Aí vocês vão ver se é 3.544, 900, 700 ou 650. Gente, olha, se 450 vacinou isso daqui, eu vou diminuir o número de frascos, né? Será que vai aumentar o número de crianças? E aí, como que resolve? A famosa regra de 3, certo? Ver quais são as grandezas, relacionar elas por regra de 3 fica mais fácil. Qual que é a habilidade avaliada aqui? Resolver problemas envolvendo relação de proporcionalidade direta, que é a regra de 3 direta. Verificar as grandezas e relacionar elas com uma regra de 3. Ó, eu coloquei um exemplo aqui, gente, isso é do ano passado também, era a questão 9. Uma máquina de Xerox tira 280 cópias em 7 minutos. Em 1/4 de hora, essa máquina tirará, gente, 1/4 de hora, pegar 60 minutos e dividir por 4, que vai dar 15, tá?
Aí eu relacionei como? Ó, cópias, 280 foram 7. E minutos eu coloco 15, que é o valor que eu quero descobrir aqui embaixo. E na frente dos minutos, x. Aí eu vou fazer 280 vezes 15, que é igual a 7 vezes x. 280 vezes 15 é 4.200, que é igual a 7 vezes x. Vou dividir 4.200 por 7, que vai dar 600. Então, vocês vão fazer a mesma coisa, tá? Vocês vão colocar as grandezas, relacionar uma com a outra. As grandezas que você for relacionado tem que estar na mesma unidade de medida. Vamos ver se vai ser necessário aqui, ó. Aqui não, porque crianças, unidade de medida, criança é criança, né, gente? Frasco é frasco. Então, você nem precisa transformar em unidade de medida. Vai relacionar 1.575 por 400, foi 450 fracos. 200 embaixo dos 450 vai estar para x embaixo do 1.575 e fazer a regra de 3, tá? Só um minutinho que eu vou ver aqui, já continuo. Vamos continuar aqui. Questão 8. Observe a receita a seguir, bolinho de chuva. Será que é verdade, gente? Eu não vou fazer, mas será que é isso mesmo? Um ovo, uma colher de chá de sal, 2 colheres de sopa de margarina. Não sabia que ia sal no bolinho de chuva, para mim é açúcar, né? Mas tudo bem. 3 xícaras de chá de farinha de trigo e 3/4 xícaras de leite. Então, que é uma xícara quase cheia de leite, tá? Nessa receita, que serve 4 pessoas, utiliza 3/4 de xícara de leite. Ó, vamos transformar. Se você transformar esse 3/4 em número decimal, gente, dividir 3 por 4 vai dar 0,75. Fica mais fácil, tá? Para trabalhar. Fernanda deseja preparar bolinhos de chuvas para 16 pessoas. Assim, a quantidade de xícaras de leite deve ser quantas? Ó, se 4 é 0,75, para 16, o 4 para 16 eu multiplico por quanto? Esse mesmo valor você vai multiplicar o 0,75, ou fazer regra de 3, tá? Essa mesma questão tá avaliando o quê? Resolver problema envolvendo relação de proporcionalidade direta. Verificar as grandezas relacionadas e resolver por regra de 3, certo? Facinho, né, gente? Mas, ó, eu sempre falo, analisa. Vou explicar. Mesmo se vocês não forem fazer conta, gente, vocês acham que vai ser 3 xícaras? 12. Se aqui é menos de uma xícara, para 16, para 4 pessoas. Para 16 será 12? Para 16 será 16 mesmo? Se fosse 16 mesmo, teria que ser uma xícara de leite para cada 4, perdão, seria 4 xícaras de leite para cada 4 pessoas, né? 48, então, já 2 alternativas a gente já exclui, né? Uma questão de análise. E a questão 9. Um livro foi publicado por uma editora contendo 120 páginas com 20 linhas escritas em cada página. Para atrair mais leitores, diminuindo o preço, a editora começou a confeccionar o livro com 24 linhas por páginas. Neste caso, quantas páginas terá o livro? A. 100, B. 140, C. 144 ou C. 164. Gente, vocês podem fazer por regra de 3, vocês podem ver, por exemplo, quantas linhas vai ter esse livro. Ó, você vai fazer 120, multiplica por 20. E aí, você pega esse valor e divide por 24, que é a quantidade de linhas que vai ter na próxima edição. Ou fazer, ó, 120 páginas, vai ter 20 linhas, 24 linhas vai ter quantas? Só que aí vai ter menos, ó, vai aumentar o número de linhas. O que que vai acontecer com as páginas? Vai aumentar ou diminuir? Vai diminuir. Então, não é regra de 3 direta, é inversa. Aqui, habilidade avaliada. Resolver problemas envolvendo a relação de proporcionalidade inversa. Por que proporcionalidade inversa, professora? Porque se eu aumento o número de linhas, eu vou diminuir o número de páginas.
regra de 3 inversa. Como que é a regra de 3 inversa? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Coloquei um exemplo, ó. Em uma lanchonete, seu Cids prepara suco de morango todos os dias. Isso é um exemplo, tá? Não está na AP. Em 10 minutos e utilizando 4 liquidificadores, a lanchonete consegue preparar os sucos que os clientes pedem. Para diminuir o tempo de preparo, seu Alcides dobrou o número de liquidificadores. Então, gente, olha, 10 minutos ele produz com 4 liquidificadores, ele consegue fazer aí o que se pede. 10 minutos. Se aumentar o número de liquidificadores, o que vai acontecer com essa quantidade de minutos? Vai diminuir, né? Porque eu vou ter mais liquidificadores para fazer suco. Então, se ele dobrou o número de liquidificadores, ou seja, ele colocou 8, quanto tempo que ele levou para que os sucos ficassem prontos com todos eles funcionando? Então, se eu dobrei os liquidificadores, eu vou diminuir na mesma proporção 1 minuto. Se eu dobrei, a proporção inversa de dobrar é metade. Eu quero a metade dos minutos, então será 5 minutos. Se você não conseguir identificar assim, por regra de 3 é o seguinte. Aqui, ó, liquidificadores, 4 está para 10 minutos, 8 está para X. Note que entre as grandezas da questão há a proporcionalidade inversa, que é o que eu já expliquei para vocês. Então, se aumentar o número de liquidificadores, vai diminuir o tempo. Sendo assim, gente, o que eu posso fazer para montar? Eu monto uma regra de 3, eu deixo do jeito que tá, e a outra eu inverto, ó, tá vendo? Aqui não era 10 por X, eu coloquei X por 10. E aí, eu faço a regra de 3 normal, ó. 4 vezes 10 é igual a 8 vezes X. Então, 8x é igual a 4 vezes 10, 8x é igual a 40 e x é igual a 40 dividido por 8, que é 5. Aqui, nessa questão, o que vocês vão fazer? 120 está para 20. 24 embaixo do 20 está para x. Aí você inverte, você pode fazer x por 120 é igual a 20 por 24 e faz a regra de 3, tá bom? Pista de corrida de kart, um dos veículos correndo a 12 metros por segundo, 12 metros por segundo, olha a unidade de medida, eu sempre vou ressaltar isso, tá? Às vezes não precisa converter, mas é importante a gente prestar atenção. Então, vamos voltar lá. Em uma pista de corrida de kart, um dos veículos correndo a 12 metros por segundo levou 80 segundos para dar uma volta na pista. Então, outro veículo que partiu junto ao primeiro e correu com velocidade de 10 metros por segundo, após dar também uma volta na pista, quanto tempo chegou depois? Bom, gente, aqui, ó, o que a gente tem que levar em consideração? O tamanho da pista, isso é importante. 12 metros por segundo, se ele foi em 80 segundos, qual que é o tamanho dessa pista? Para dar uma volta, né? Cada segundo tem 12 metros, 80 segundos, né? Já sabe, só você multiplicar por 12. Levando em consideração que o outro veículo foi 10 metros por segundo, então você pode pegar esse valor, né? E ver quanto tempo que que o outro vai fazer. Eu vou dar um exemplo, certo? Peraí. Eu vou abrir um Word aqui para vocês. Gente, só que meu computador é muito lerdo. Bom, gente, eu vou fazer aqui um exemplo, tá? Ele tá 12 metros por segundo. 12 metros por segundo. E ele fez a volta lá em 50 segundos, beleza? Então, ele andou quanto? Ó, vou fazer 12 metros, 12, né? Cada segundo ele andou 12 metros,
12 vezes 50 vai dar, ó, 12 vezes 5 é 60, 600 metros, certo? Aí o outro andou 10 metros por segundo, então, vamos ver. Se ele andou 10 metros por segundo e a pista tem 600 metros, quanto tempo ele demorou? É só eu pegar os 600 e dividir por 10, porque a cada 10 metros, a cada segundo ele percorre 10 metros. Aí, eu divido 600 por 10, vai dar 60 segundos, certo? Se o primeiro, é um exemplo, né? Se o primeiro completou a prova, lá, a volta, vou colocar a volta, em 50 segundos, e o segundo completou em 60, teve uma diferença de 10 minutos entre o primeiro e o segundo, tá? Esse exemplo é com 50 segundos, tá? Na AP, peraí, gente, desculpa. Na AP é 80. Então, a mesma coisa que vocês vão fazer para descobrir, só que vocês vão levar em consideração que não é 50, é 80 segundos e fazer a conta, tá? Aqui também está avaliando, né, uma proporcionalidade inversa. Aqui eu coloquei resolver por regra de 3 inversa, mas, gente, lendo, dá para fazer do jeito que eu falei. Ver quanto tempo qual que é a metragem da pista na primeira, de acordo com o primeiro carro. Viu qual é a metragem da pista? Ver quanto tempo que o segundo vai completar essa volta. Aí você faz a quantidade do segundo menos a quantidade do primeiro em segundos e vê qual que é a diferença, tá? Questão 11. Sabendo que as retas R, S, T são paralelas, qual que é o valor do X? Teve uma videoaula aí do Centro de Mídias que estava explicando o Teorema de Tales, e aqui é para resolver por Teorema de Tales. O Tales fala que quando eu cruzo um feixe de retas paralelas, eu formo segmentos de retas proporcionais. Então, gente, x menos 4 dividido por x mais 1 é igual a 4 dividido por 6. E aí eu faço por regra de 3. Facinho. Teorema de Tales é muito parecido com regra de 3. Então, vocês vão fazer aqui, ó. Lógico, lembrando de equação de primeiro grau. Que aqui, gente, é um x menos 4. Coloca no parênteses, ó. Vou usar o mesmo Word. Aqui. Ó, no Word. Aqui você vai aqui no Word. Inserir. Aí você vai em equação. Deixa eu aumentar aqui, ó. Equação. Vou explicar para vocês como que eu coloco uma fração no Word. Aqui meu computador, ele é muito lerdo. Ele dá umas travadas, ó, tá vendo? Aí, ó. Equação. Aí vai aparecer essa telinha aqui, eu coloco fração. Vou colocar aqui. Aí, gente, eu vou colocar a primeira fração com uma proporção x menos 4, ó. X menos 4, fecha o parênteses, tá vendo? Tem que ser dentro do parêntese. A outra é x mais 1, dividido por x mais 1 no outro parêntese. Igual, vamos colocar outra fração aqui. É 4 sextos. E aí, como que eu vou resolver isso aqui? Regra de 3. Quer ver? Eu vou colocar umas setinhas para vocês saberem, ó.
Eu vou multiplicar esse por esse. Ixi, que setona. Peraí. Peraí. Ó, essa por essa. Vou fazer x menos 4 vezes 6, que é igual a 4x, a 4 vezes x mais 1, tá? Aí vocês têm que relembrar, né, gente? Equação de primeiro grau. Vamos colocar aqui, ó. Eita, a professora de informática vai brigar comigo se ver isso daqui. Tá? E é isso. Teorema de Tales nada mais é que uma regra de 3, certo? Explicando a questão 11, habilidade avaliada. Aplicar o Teorema de Tales no cálculo de medidas de segmentos em contextos diversos. E aqui eu coloquei, né, o Teorema de Tales, se cortarmos duas retas quaisquer por várias retas paralelas, segmentos correspondentes determinados e ambas são proporcionais, que é o que eu falei aí quando eu estava explicando, tá bom? A questão 12. Um produtor rural cria seus gados em uma região quadrangular, A, B, D, E. Então, ele cria aqui, ó, A, B, D, E. Ele cria aqui seus gados, conforme o esquema abaixo. Outra região quadrangular, que é B, C, E, F, anexa a primeira, é reservada para o crescimento do capim. Então, aqui ele planta o gado e aqui ele planta o capim. As cercas indicadas por AD, BE e CF são paralelas. Então, aqui é paralela a essa, paralela a essa. Nunca vão se cruzar. Dessa forma, qual é o valor de BC aqui, ó? Gente, teorema de Tales também, ó. Esse dividido por esse é proporcional a esse dividido por esse, tá? Quer que eu coloque aqui pra vocês? Ó, vou usar essa mesma fração. Então, aqui, olha, eu tenho 40 dividido por 20. É proporcional a 50. Deixa eu não. E o x embaixo. Deixa eu tirar essas retinhas aqui. E aí, vocês vão fazer por regra de 3 também, tá? E aí, vocês vão descobrir o B e C. Se é 16, se é 25, se é 60 ou se é 100, certo? Esse está ligado a esse para esse. São proporcionais. Explicando a questão 12. Tem que ser por teorema de Tales, aplicar o teorema de Tales no cálculo de medidas de segmentos em contexto diverso. Essa é a habilidade. A primeira habilidade era para ver se vocês sabem resolver o teorema de Tales, e a segunda para ver se vocês conseguem resolver o teorema de Tales através de outro contexto. Bom, gente, agora a questão 13. Calcule o valor numérico da expressão a seguir. Menos 2 terços mais 1 menos 3 meio vezes 8 nonos. Gente, é uma expressão numérica que tem fração, certo? Eu vou relembrar com vocês alguns conceitos de fração. Multiplicação primeiro. Multiplicação de fração. Multiplico de cima vezes de baixo. Vou pôr um exemplo aqui. Bom, gente, eu coloquei aqui um exemplo para vocês. 5 terços menos 2 mais 3 quartos vezes 1 meio. O que eu vou fazer primeiro? Vou resolver a multiplicação, que é 3 quartos vezes 1 meio. Olha como que vai ficar. Igual, esse 5 terços, esse menos 2, não vou fazer bosta nenhuma com ele, ó. Não vou fazer nada com ele. Por enquanto, só vou repetir, tá? E eu vou fazer, somar esse mais, vou multiplicar 3 vezes 1,
aqui é 3, vou colocar em fração, né? E 4 vezes 2, que é 8. Então, ficou assim, 5 terços menos 2 mais 3 oitavos. Aí, gente, eu vou colocar todo mundo no mesmo denominador. Ou seja, vou multiplicar 3 vezes 8, que dá 24. Vai ficar todo mundo com 24. Ó, vamos fazer assim primeiro? Bom, gente, coloquei um exemplo aqui para vocês dessa expressão. 5 terços menos 2 mais 3 quartos vezes 1 meio. É uma expressão numérica que tem fração. E numa expressão numérica, a primeira coisa que a gente resolve é a multiplicação, que é 3 quartos vezes 1 meio. Então, aqui embaixo eu coloquei 5 terços menos 2 mais. Eu multipliquei 3 vezes 1, que é 3. E 4 vezes 2, que é 8. Então, deu 5 terços menos 2 mais 3 oitavos. Aqui, gente, embaixo eu coloquei o denominador 1 embaixo do 2, que eu quero transformar todo mundo numa fração. E aqui, gente, deixa eu tirar esse 3, eu multipliquei todos os denominadores, ó. 3 vezes 1, 3, 3 vezes 8, 24, e coloquei embaixo aqui, ó, tá vendo? O que eu vou colocar aqui em cima? Ó, o 3 virou 24, não virou? O 3 para virar 24, eu multiplico por 8. Então, eu vou fazer 5 vezes 8, que dá 40, e coloco aqui em cima, é uma fração equivalente. O 1 virou 24. O 2 vou multiplicar por 24, 2 vezes 4, 48, para transformar numa fração equivalente. Ó, 48 por 24, equivalente a 2 por 1. O 8 virou 24, o 8 para virar 24 eu multiplico por 3, então, o numerador, que é o 3, eu vou multiplicar por 3 também, que dá 9, que virou uma fração equivalente. Agora, eu tenho todas as frações com o mesmo denominador, na resposta eu mantenho o mesmo e eu vou fazer as operações com os números de cima. 40 menos 48, menos 8. Menos 8 mais 9, 1, tá? Então, é assim que vocês vão fazer na questão 13. Vocês vão calcular primeiro essa daqui, que é uma multiplicação, depois colocar o denominador 1 aqui e fazer a fração equivalente, né? E ver qual que é o resultado final, tá? Habilidade avaliada: realizar operações de multiplicação e divisão em diversos contextos. Utilizar operações com frações e conceitos de expressões numéricas, tá? E a última, o número decimal equivalente à fração 1 inteiro mais 2 terços é. Então, você vai transformar esse 2 terços numa fração, somar a 1 e ver qual que é a alternativa correta, tá bom? Transformar em decimal. Para transformar em decimal, 2 dividido por 3. Qual que é a habilidade avaliada aqui? Reconhecer uma dízima periódica como número racional. Para transformar o número misto em um número decimal, basta transformar a fração em decimal, que nem eu expliquei para vocês, e somar ao número inteiro, tá? E é só isso, gente. Eu vou colocar a AP lá no Google Classroom para vocês responderem. E quem não tiver o Google Classroom vai me responder por e-mail as alternativas corretas, tá? E aí eu vou mandar pro governo, né, as alternativas que vocês responderam. E depois a gente vai fazer a correção delas, tá? Um beijo e uma ótima semana para todos.